nenhuma educação, então 99% analfabeto funcional, 1% consegue sozinho aprender a ler, e a ler bem. O ensino fundamental já reduz, ensino fundamental os anos mais tarde já reduz. Agora, tem gente que forma o sistema completo todo de escola, consegue diploma da escola, de ensino médio, com 13% das pessoas não conseguem ler um texto. E 4%, que é mais absurdo, 4% tem diploma universitário e não consegue entender o que lê, não consegue fazer contas básicas. E eu sou professor universitário, eu vejo que esse tema também tem problema de escrever, problema de redação, dificuldade em redação. Então é porque tem que investir mais em educação, será? De 2002 a 2017, a porcentagem do PIB, do Produto Interno Bruto, de gastos do governo com educação. Hong Kong, que é aquele país que está na frente, né, em matemática e leitura de texto, gasta muito menos que o Brasil e menos que o Reino Unido. O Brasil tem um gasto com a educação um pouquinho a mais que o Reino Unido, que é um país que tem um desempenho bom nesses testes. Não é o melhor, mas tem um desempenho razoável nesses testes. E o Brasil gasta mais. O Brasil gasta mais do que o Chile, que também vai melhor. E é um país comparável aqui da América Latina. Agora, o que vai melhor desses todos é Hong Kong, e gasta muito menos do que a porcentagem do PIB do que esses outros países. Então, não é que o Brasil, em comparação, o Brasil gasta muito com a educação. Dinheiro do governo com a educação. Ou será que o problema é falta de gasto com a educação? Ao contrário, se imagina, as soluções não são tão simples assim. Agora, de novo a pergunta, faz sentido você, jovem, ou você, pai, sonhar, né, com um diploma universitário no sistema assim? Faz sentido a gente depositar toda essa esperança que nós temos em ter um pedaço de papel carimbado? Eu quero dizer que eu entendo quem escolhe fazer um curso universitário, hoje em dia mesmo, principalmente aqueles que escolhem por vocação acadêmica, mas também aqueles que escolhem por estratégia, que vai ter um emprego melhor, talvez ganhe melhor. Mas não quer dizer que o sistema universitário está oferecendo a vocês aquilo que uma universidade de verdade que está oferecendo. Não quer dizer que você vai aprender alguma coisa, também tem isso. Né? E não quer dizer que não há nenhum perigo em entrar para o sistema. Pelo contrário, nós temos visto aí relatos, né? Como que era naquele campus aqui da Bahia, cristãos merecem morrer, vocês viram isso? UF? Tá. Em Salvador, tá bom. Universidade pública, né? Federal. Foi em Salvador, no campus Jondina, no dia da exposição do filme do Olavo de Carvalho. Certo, então tem um contexto aí. Tem um contexto. Aí as centrais sindicais organizaram uma mobilização para impedir o filme. Aí alguém filmou dentro dos cartazes morte aos cristãos. Morte aos cristãos, aí depois tiraram logo o cartaz. Certo. Aí o cartaz está passando agora. Certo. Então, esse é o tipo de ambiente. Né? E, aliás, federal é aquela que todos aspiram mais, né? Porque tem mais prestígio, então eu quero ir para a Universidade Federal. Se não der, eu vou para faculdade particular. Então, assim, não é uma situação ideal, para dizer o mínimo, para isso virar aquele ídolo que é hoje em dia. A Universidade Brasileira hoje, alunos em busca de diplomas, não de educação. O diploma é um meio para um outro fim. Expectativa que a universidade profissionaliza, expectativa talvez certa em termos do que a universidade oferece hoje, mas sem muita crítica em relação àquilo que a universidade deveria estar oferecendo. Há outros jeitos de se profissionalizar, talvez até mais efetivos. Professores sufocados por horas-aula ou que simplesmente não ligam para os alunos, né? Então, no sistema privado, o sufoco de horas-aula é difícil preparar para massificar, né, a educação. E do outro lado, aqueles, né, que são pesquisadores que não ligam tanto para os alunos assim. Lembra, no sistema medieval não tinha nada disso, o professor vivia junto com os alunos no campus, né? Ele era um exemplo de vida, de conduta, e ele era um mestre, e eles eram os aprendizes.
É um centro de treinamento de exército de militantes, eu não digo só faculdade federal. É claro que a privada tem uma outra lógica, mas também existe. Currículo sem leitura ou escrita. Tá? Se você tem 200 alunos e dá 20 horas de aula por semana, o que é mais fácil? Pedir para que eles escrevam uma redação, um artigo, para aprenderem a escrever, para aprenderem a pesquisar, ou dar uma prova de múltipla escolha, corrigir meia hora da sala toda. Agora, você pode fazer o curso superior inteiro fazendo VOF, né, e tirar o diploma. Hoje em dia isso é possível, infelizmente. E a pressão, o incentivo do sistema é nessa direção. Quando há leituras, agora estou falando, qual material você lê na faculdade? Muitas vezes é apostila e é manual, livro-texto. Você não vai ler um grande texto de algum grande autor, de algum, muito menos vários, muito menos o currículo todo baseado nisso. De novo, a área de humanas é um pouco diferente, porque há mais leituras e alguns desses autores são grandes autores, famosos, mas dependendo são autores, o foco todo é de autores que estão destruindo a cultura ocidental. Não se escutam os dois lados e também não se vai aos clássicos, aos grandes textos do passado. Então, quando há leitura, pouca ênfase nos grandes textos e muito em textos engajados, é isso que eu quero dizer. E há uma implosão das ciências humanas e sociais, tornando cada vez menos relevantes. Eu acho que foi semana passada um grupo de pesquisadores pegou uma parte do livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, e mudou um pouco a linguagem, incluiu alguns conceitos feministas e mandou para uma revista acadêmica, e foi aceito. Por quê? Porque é uma linguagem de revolução, de luta. Eles fizeram isso por experimento, para criticar esse sistema do que é valorizado hoje em dia, em termos de novas ideias que chegam para a academia. Desde que tem uma linguagem engajada, revolucionária, violenta, usando as palavras códigos que agradam ao sistema, isso passa. É interessante o experimento que fizeram. Então, nós temos dois problemas aí. O primeiro é que a educação básica adestra para o vestibular. Você passando no sistema de ensino médio hoje, a chance é muito grande que você não esteja aprendendo. Você não vai ler livros. Hoje em dia você pode passar no vestibular, na prova de literatura, lendo comentário, não lendo a obra. Eu sei disso porque na minha época já tinha, hoje está pior. Então essa é a chance que você tinha de ler alguma coisa mais decente e não tem. O resto do material é tudo apostila, é adestrar você para responder uma múltipla escolha, ensinar truques, igual você ensina, não sei, um cachorro a pular obstáculos, numa competição. E chega sem saber escrever muito, porque no vestibular só tem uma redação, e é isso, o Enem. A educação superior, a educação básica adestra para o vestibular, a educação superior adestra para o fórum, a vida pública de embate, de revolução, de protestos, ou para o mercado, que é aquela ideia, eu vou tirar um diploma para ficar mais competitivo no mercado. Olha, não tem nenhum problema você usar a universidade como meio para esse fim, e é o meio que está aí, até por regulação do governo, muitas profissões exigem diplomas. Porém, o momento aqui é de refletir, é para isso que existe mesmo a educação, e dentro da educação, a educação superior, é para isso que ela foi montada, é para isso que o cristianismo inventou a universidade, que foi o cristianismo que inventou a universidade. Era com esse propósito? Não era com esse propósito. Então, de novo, hora de parar e pensar um pouco. E pensando um pouco, eu coloquei aqui alguns pontos de sugestão para nós refletirmos. Qual seria um resgate do ideal da universidade clássica? Em primeiro lugar, seria ser um pouco mais humilde sobre o propósito da universidade. A universidade não vai criar toda uma geração de profissionais do mundo inteiro. Então, não todo mundo do mundo tem que passar pela universidade para ter uma carreira, para ser útil para terceiros. Se quer ser útil, servir alguém com o seu trabalho, sua vocação, existem outras formas de ser bom naquilo que você faz. De servir a Deus e ao próximo naquilo que você faz. Eu falei de empreendedorismo ontem, é um exemplo. Outras formas também. Profissões que talvez indo para a universidade vai só atrapalhar fazê-la com excelência. É muito mais difícil, é possível, mas é muito mais difícil você aprender certas habilidades práticas, onde você estuda com apostilas e faz provas de escolha para tirar um diploma.
em contraste com aprender no dia a dia com uma pessoa, com um profissional que vai te passando, então, as principais dicas daquela profissão. Dentro disso, eu quero sugerir um pouco de um resgate que seria da universidade para aqueles que buscam uma vocação acadêmica, que buscam aprender a ler, interpretar, a articular próprios argumentos, a defender ideias. Como realmente se educar na universidade? Olha, eu não estou dizendo esquece a universidade e vai estudar sozinho. Mas se você já está na universidade e quer se educar, né, além de tirar o diploma, por fora você pode fazer algumas ações que vão te ajudar. Diminua as expectativas sobre aquilo que você aprende na sala de aula e no curso em si. Eu tenho alunos que perguntam, professor, pode estudar pelo slide? A coisa está muito errada, você chegou nesse nível. Pode estudar, você está pagando lá é caro, é R$ 2.500 por mês para ficar lendo slide. Então, tem alguma coisa errada aí. Espere muito menos, né? Essa aula que eu dou, com os slides que eu mostro, não vão te educar, eu falei para o aluno. Diminui suas expectativas sobre ela. Dedicação exclusiva a ser estudante, outro problema muito comum. É o estudante que divide sua atenção. Ele quer ser estudante em tempo integral, mas ele quer ser um profissional, estagiário, etc., em tempo integral também. Eu fiz 2 graduações em tempo integral. A minha saúde não ficou muito bem. E é muito difícil manter isso. Se você é estudante em tempo integral, essa é a sua profissão no momento. Por isso que eu insisto que ou você vai estudar bem, ou você vai trabalhar bem naquele período da sua vida. Existe uma troca. E a sua decisão tem que levar em consideração essa perda. O seu emprego agora é ser estudante. Em paralelo, já que você é estudante e tem esse tempo, você vai ler e discutir muito mais do que é cobrado no curso. Porque você, cristão, vai preocupado também, não só em ler material de excelência, porque sabe que a universidade não vai suprir isso necessariamente. Então você vai tentar suprir essa lacuna. Mas dentro disso também material cristão. E por que não? Reformado sobre a sua disciplina. Porque realmente existe material, talvez não traduzido, mas existe material sobre o que é uma visão cristã da matemática, da tecnologia, da engenharia, da arquitetura, da pedagogia, do direito e assim por diante. Leia material de qualidade e treine suas capacidades de argumentação e de escrita. Quem é professor universitário aqui? Só por curiosidade. Porque nós temos um. E eu. Ok. Uma das coisas interessantes que podem ser feitas aqui pelo professor universitário que se preocupa com o rumo que as coisas têm tomado é ser um mentor. É pedir talvez que no trabalho algumas horas sejam alocadas para desenvolver projetos que integram conhecimentos de várias áreas, grupos de leitura com os alunos ou projetos de clínica de escrita, para ajudar os alunos a escreverem melhor. Mas dentro disso, usar bons textos junto com os alunos para que eles possam desenvolver melhor o seu intelecto, indo além do mínimo necessário para tirar o diploma. E alunos universitários, por que não propor isso para algum professor que talvez já tenha mostrado o interesse de ir além da relação da sala de aula e realmente formar uma nova geração de pessoas? Procurar primeiro compreender o ponto de vista apresentado no material e depois formular uma interpretação própria e uma reflexão crítica à luz das escrituras. Aqui eu estou querendo propor um freio também. É muito bom vir numa conferência assim e se vacinar contra algumas coisas que são feitas, faladas lá fora. Mas chegar lá já na ofensiva, qualquer coisa que o professor fala ou qualquer coisa que nós lemos, nós já encontramos defeito. É melhor ter a prudência de entender melhor, de mostrar que você sabe muito bem aquelas ideias que são cobradas e de ir além, procurando formular a sua própria interpretação, procurando defender, argumentar a favor disso, e uma reflexão crítica depois à luz das escrituras, que vai te ajudar muito mais, talvez, do que ajudar os colegas na sala de aula antes de você levantar a mão e começar a enfrentar o professor. Então, essa prudência também
é necessário. É melhor usar por fora suas próprias leituras, material de qualidade, treinamento, né? Então ficar mais fortalecido nisso daí. Ok? Então, por isso que eu chamei como realmente se educar na universidade, porque se for, dependendo do caso, é possível você ter um diploma e não ter se educado, o que é uma tragédia. O conteúdo. Qual seria o conteúdo desse seu currículo paralelo? Grandes obras da tradição ocidental. Você quer estudar matemática, né? Você está estudando engenharia, talvez, ou gestão, e precisa estudar cálculo. Não pegue o manual de cálculo, pegue o que Newton escreveu, quando ele inventou o cálculo. Leia, já tem em português. Leia, Princípios da Matemática. Só um exemplo, né? Obras completas ou longas seleções. Existe um curso na faculdade lá que chama Introdução ao Pensamento Social, né, em que você lê 10 páginas de cada grande autor. Isso não é o suficiente, é bom ir um pouco além disso. Claro, é melhor ler uma pequena amostra do que nada, mas é possível ir um pouco além, um pouco mais além. Essas obras seriam estudadas e discutidas com outros colegas em ordem cronológica. Por quê? Um grande autor do passado influencia um grande autor que veio depois, até chegar numa longa cadeia de autores até hoje. Essas grandes ideias, elas chegam até nós até hoje. Hoje existem pessoas discutindo ideias que Platão escreveu a respeito, ou que Karl Marx escreveu a respeito. São autores importantes de peso, devem ser lidos, entendidos, mesmo que eles estejam errados. Mas são os grandes influenciadores do pensamento da nossa cultura ocidental. Assuntos que atravessam diversos tópicos, por isso eu coloquei transversalmente. Né? Então, esses autores, esses grandes livros, eles vão muito além do seu próprio problema, da sua própria disciplina. Eles normalmente conectam as coisas. É interessantíssimo ler autores que sabem fazer essas conexões. Para começar, uma coisa leve, cristã e curta, né? Leiam a trilogia de Francis Schaeffer. Ele é um desses autores, ele não é dos grandes autores da tradição ocidental, mas ele é um autor importante na tradição reformada, né? Que sabe articular várias áreas de estudo, várias áreas de raciocínio e conectar todas essas coisas à questão da cosmovisão cristã. É um autor que eu recomendo, que pode ser o ponto de partida, por exemplo. Pensar nas habilidades básicas a serem desenvolvidas, que são leitura, compreensão do texto, articulação. Tente explicar para alguém aquilo que você leu, isso ajuda bastante, porque você vai saber exatamente quais partes você não entendeu e vai saber onde voltar para poder compreender aquilo. Escrita, argumentação e crítica. Não daquela crítica do tipo, não gostei, mas aquela crítica, por que exatamente esse autor está errado, mesmo seguindo o raciocínio dele. Esse é um tipo de crítica que cola muito melhor. Pense no currículo medieval, aquela ideia original, clássica de universidade. Pense naquilo. Foi aquilo que gerou os grandes nomes, né, que contribuíram para as ciências, para as humanidades, para as ciências sociais. Sugestão de eixos de assuntos que vocês podem ler e discutir juntos. Bíblia, né? É bom ler a Bíblia como um texto de devoção à palavra de Deus, mas é também bom ler para estudar, e isso requer um outro nível, um outro tipo de leitura, de discussão, né? Filosofia, teologia, matemática, ciências naturais, literatura, né? Nós brasileiros não conhecemos tão bem assim a nossa literatura, ou a literatura portuguesa, que também é riquíssima. Muito menos a literatura mundial, ciências sociais, artes e música. Aliás, artes e música nem tem na escola mais, porque isso exatamente confirma aquilo que eu disse, que na escola, até o ensino médio, o foco é adestrar para o vestibular. Cai artes no vestibular? Não cai. Cai música? Não cai. Então não vai ter mais. Pronto. As escolas brasileiras até pouco tempo ensinavam latim, ensinavam lógica. Hoje não. Muito raro. Um método. E na prática, como que eu vou fazer isso? É preciso ter frequência, preciso ter constância. Reuniões regulares, um grupo fiel, comprometido. Eu diria que mais do que 15 pessoas é melhor dividir. Um tutor
que é uma espécie de guia, ele não é necessariamente um professor. Todos devem ler e participar trazendo o texto. Então, quando alguém argumentar, eu acho isso, tá bom, mostra no texto. Nós lemos o texto, todo mundo leu igual. Não traga nada de fora, mostre aqui no texto. Isso, veja bem, eu só abri um parênteses. Se você se torna um bom leitor de um texto complexo, acadêmico, você vai se tornar um melhor leitor da Palavra de Deus também. Nós temos muita gente que consegue ler, mas não consegue entender os detalhes, ou não presta atenção aos detalhes. Isso é um problema que se resolve desenvolvendo técnicas de leitura. Escrita e correção de textos, de redações a cada mês, sobre os tópicos livres. Organização de palestras nos seminários informais. Você, formando um grupinho desses, convide professores para ajudarem, para darem uma palestra de vez em quando, informal mesmo. Flexibilização para cada um buscar a sua própria lista de leitura no final. Então, faça um cardápio, um regime de leituras. Eu quero passar por leituras do século 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, então vamos dividir isso. Cada mês que você vai ler um tipo de leitura para um tipo de área do conhecimento. Chegando ao final, flexibilize um pouco mais, porque é importante ler coisas contemporâneas também. Coisas que são publicadas agora. Talvez compense que seja também língua estrangeira. Olha, aprender língua estrangeira é ganhar acesso a todo um universo de leituras que não foram publicadas no Brasil, talvez nunca seja. Então existe um certo filtro que vem do tradutor, da editora, que deixa algumas coisas chegarem até nós e outras não. Então, quem tem vocação acadêmica é importante saber ler língua estrangeira. Não precisa saber muito bem falar, etc. Mas saber ler é importante. Engajando com a vida universitária, algumas estratégias e táticas. Isso é prático mesmo. Clube de leitura e discussão, clube de debate. Já viu algum clube de debate? Se alguém falar assim, eu acho que a liberdade é melhor do que a igualdade, defenda esse ponto, quem é contra, quem é a favor. E aí fazem um clube de debate com jurados para decidir quem ganhou o argumento. É excelente esse tipo de jogo. Reunião de oração, leitura da Bíblia no campus, aí com cuidado, porque tem gente de outras igrejas e não vão, muitas vezes pode não ser edificante, mas com certo cuidado é possível organizar esse tipo de coisa. Discutir táticas de organização com o movimento. Os Students for Liberty tem manuais de como os alunos podem organizar para fazerem coisas juntos, organizarem eventos, organizarem clubes de leitura. Então, eu recomendo olhar o site deles, apesar de ser uma organização que tenta promover o liberalismo econômico, político, os métodos de organização que eles usam podem ser aprendidos, podem ser utilizados, mesmo não sendo uma organização cristã. Usem livros online em domínio público, principalmente os grandes livros, os clássicos, estão disponibilizados aí, porque já caiu os direitos autorais. Reflexão sobre como a fé reformada afeta o nosso pensar nesses âmbitos intelectuais, é exatamente o que nós estamos fazendo nessa conferência. Por que não montar grupos, pessoas estudando a mesma coisa na igreja, para poderem de vez em quando se encontrar, poder discutir isso também. Procurar entender por que o oponente pensa da forma como pensa, já que existe uma noção de tensão entre o nosso pensamento e o pensamento do sistema. Procurem entender o ponto de vista deles. Evitem conversas e controvérsias inúteis. Perda de tempo, você se sente tentado a pecar, a se irar. Campanhas para o diretório acadêmico. São poucos os campos do Brasil, mas em alguns alunos que não são comunistas já conseguiram ganhar o DA, e conseguem fazer uma boa gestão, mas são poucos ainda. Transpor a conversa para o nível acadêmico, sair da conversa política, de afrontas, de questões pessoais, o candidato preferido, etc., e ir para o nível acadêmico. E tenha uma excelente conduta e desempenho. Saiba tudo que estão ensinando e saiba mais um pouco. E aí eu quero fechar com um convite, eu espero que se sintam bem motivados. Eu comecei desmotivando alguns de vocês, talvez, a seguirem uma carreira acadêmica na universidade, mas aqueles que desejam, eu quero dizer, existe uma lacuna muito grande hoje em dia de cristãos evangélicos que acreditam na Bíblia e que são excelentes no seu campo de estudo. Existem exemplos, sim, mas nós temos perdido isso em relação ao que nós temos de exemplos históricos. Eu posso mostrar, por exemplo,
que nós tínhamos bons arquitetos, né, reformados, fazendo prédios bonitos para local de adoração, seguindo exatamente a linha teológica, né? Um assento para os presbíteros que vão cercar, vão ficar vigiando a pregação da palavra. O púlpito central, a mesa, né, a pia batismal, os sacramentos, a excelente música que nós tínhamos na época da Reforma. Até hoje são cantados os salmos de Genebra nas igrejas reformadas ao redor do mundo. Eu tenho um disco que japoneses gravaram, cantando em japonês os salmos, mesma música da época de Calvino, 500 anos atrás. Né? Excelentes pregadores, teólogos, doutores da igreja. Faz parte da nossa tradição, excelentes professores de teologia e também figuras acadêmicas em outras áreas. Né? Jonathan Edwards, na filosofia, Petrus Ramos, na pedagogia, o verdadeiro pedagogo cristão da época de Comênios, né? Antes um pouco. Ron Van Prinster na história. Alguém conhece esses dois? Esse é Bernoulli, era reformado. Bernoulli, aquele matemático famoso. E Euler, né, conhecido como Euler, que é um dos grandes matemáticos também reformado. Pronto. Grandes políticos, né? Kuyper, acho que todos já ouviram falar, eu mesmo mencionei. Rei Guilherme. Amália Elizabeth, que lutou, e celebramos esse ano o aniversário da Paz de Westfália, 1648, lutou na Guerra dos 30 Anos para preservar o calvinismo dentro, a fé reformada, dentro do Império Romano-Germânico. Né, o marido dela faleceu e ela continuou comandando o exército até o final, quando finalmente, no acordo de paz, a fé reformada foi reconhecida como tendo direito a existir dentro daquele território. O oitavo presidente americano também reformado, Van Buren, Martin Van Buren. E hoje, né, alguns líderes muito famosos, né, Rosaria Butterfield, que é professora de literatura, muito conhecida, se converteu, hoje ela é crente, ela escreve para mulheres crentes. Esse primeiro-ministro da Holanda, Jan-Peter Balkenende, foi um dos melhores primeiros-ministros da atualidade. E ele é professor hoje, ele saiu da carreira política depois do mandato, e é professor de ética reformada na Universidade Holandesa. Alvin Plantinga, um dos filósofos mais conhecidos no mundo inteiro, membro da Igreja Cristã Reformada nos Estados Unidos. No Brasil, né, tivemos um presidente presbiteriano, não sei quem conhece, quem sabe a respeito disso, né, o presidente Café Filho era presbiteriano. E tivemos, claro, Maurício de Nassau, que era reformado, né, e também exerceu o cargo de governo civil no Brasil. E grandes nomes na cultura, nas artes. Né? Rembrandt era membro da Igreja Reformada. Né? Existem arquivos mostrando que ele era chamado de vez em quando no conselho da igreja por causa de fazer mau uso do seu dinheiro. African, um outro pintor da época que pintava cenas do dia a dia, do cotidiano, as pessoas vivendo uma vida normal, divertindo-se na neve, indo ao mercado, várias cenas de gelo que ele pintou. Também contemporâneos como o presbiteriano Fujimura, que pinta pinta arte moderna, né, usando folhas de ouro. Ele é muito famoso, artista nos Estados Unidos, é presbítero. Temos uma tradição de arquitetura muito rica, não só de igrejas, de outros prédios também, mas principalmente de igrejas, na tradição reformada, que não deixa de ser também relevante e bonita, né, mesmo em prédios modernos, prédios contemporâneos. Esse é um prédio novo, né, moderno, mas não é feio, vejam bem, não é só funcional. Ele foi planejado para ter uma acústica boa, para as pessoas cantarem bem, com todos os elementos ali de ceia, de pia batismal, púlpito no centro, como deve ser. Temos casos agora que o cristianismo preservou beleza em cidades feias, né, que é o exemplo de Londres.
Então, essa igreja é uma igreja reformada, anglicana reformada, muito presente na comunidade, no distrito financeiro, né? Inclusive todo meio-dia existe um estudo bíblico que os banqueiros frequentam, né? Que é um estudo bíblico reformado. Preservaram, custa mais de 2.000 libras manter um prédio desse por dia. Eles preservaram o prédio histórico porque numa cidade feia era importante fazer isso. Músicos como o Swelling, né, que foi um dos grandes compositores de órgão do século XVII, também reformado. O Saltério de Genebra, eu fiz uma pesquisa, eu identifiquei salmos de Genebra na música otomana na Turquia, no século XVII. Alguém acabou entrando na corte do sultão muçulmano, pediram que ele fizesse alguns salmos lá da terra dele, algumas músicas da terra dele, ele fez salmos de Genebra em turco otomano, adaptando. Esse artista que eu admiro muito, Kees de Kort, escreveu uma Bíblia visual para deficientes mentais. As frases da Bíblia são curtas, muito fáceis de entender e com ilustrações assim em cores vivas. Hoje é uma das Bíblias infantis mais vendidas, mas o propósito era que fosse para deficientes visuais, para deficientes mentais. E ele fez a Bíblia visual. Anne de Vries, um dos maiores autores infantis também reformado, escreveu uma Bíblia que aplicava a doutrina da aliança a cada parte do Antigo Testamento, para os pais lerem em casa com as crianças. Hans Rockmacher, crítico cultural, historiador da arte, escreveu vários livros sobre pintura, sobre música. Francis Schaeffer escreveu também livros sobre música, sobre arte moderna. Tem um livro dele que chama Arte e a Bíblia, já tem em português, se tiver interesse. Outros pintores reformados, talvez menos conhecidos, devíamos conhecer melhor, como Jan Victors, pintou essas cenas. Lembre-se, foram reformados que fundaram universidades como Harvard e Princeton, que hoje de reformados não tem nada, de cristãos não tem nada, mas são universidades de prestígio até hoje. Também reformados fundaram uma universidade como a Universidade Livre de Amsterdã, ainda mais radicalmente reformada, porque toda disciplina era ensinada do ponto de vista da cosmovisão cristã, toda disciplina, biologia, direito, física. Hoje não sobrou nada reformado lá, nada. Então nós não estamos progredindo, nós estamos regredindo, ao que parece. De novo, homens públicos, políticos. Patrick Henry estava lá na fundação dos Estados Unidos, era presbiteriano. Ian Paisley foi um dos grandes nomes da política na Irlanda do Norte, inclusive conciliando aquela guerra entre católicos e protestantes. No Brasil nós tivemos um ministro que, quando tinha, eu acho que 39